pedir a você que fique em pé por um momento, vamos orar? Essa palavra tem como título Os Improváveis. Tem muitos filmes, não é? Sobre a vida real. E o Senhor me trouxe essa palavra para ministrar ao seu coração. Os improváveis. Então, põe a mão no seu coração e vamos orar. Espírito Santo de Deus que está neste lugar, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque nós somos improváveis. Nós somos pessoas que estávamos indo em direção errada e o teu grande amor nos alcançou, tocou a nossa vida. Senhor, a tua palavra diz que são muitos os chamados, poucos os escolhidos. E se nós estamos aqui, porque nós demos ouvidos à voz do chamado do Senhor. Por isso nós nos tornamos pessoas prováveis, e nossa vida é feita de provações, e o Senhor tem nos ajudado a passar pelos campos de batalha, de guerra, e tem aprovado os nossos dias na sua presença. Aqui estão famílias, pessoas de diversas idades. Ah, Deus, agora envia o teu anjo sobre cada um deles, porque está escrito na tua palavra, Hebreus 1:14, não são todos os anjos ministradores, e hão de ministrar sobre aqueles que hão de ser salvos, aqueles que hão de herdar a vida eterna. Então aqui estão os teus filhos. Ministra sobre eles agora uma calmitude. Ministre sobre eles agora. Toca na mente, toca nas emoções e traga os cativos à tua palavra, porque cada coração aqui presente é terra fértil. Por isso, Senhor, os abençoe. Também está escrito lá, Senhor, em Salmos 91, que aos seus anjos o Senhor dará ordem a nosso respeito. Então, permaneça aqui com a presença também dos teus anjos. E onde estiver, Pai, cada família pertencente aos que estão presentes, que estão perto ou estão longe geograficamente, ministra da mesma forma e dá vitória em Cristo Jesus. Amém. Podem sentar-se, eu vou ler um versículo e vamos continuar aqui falando deste grande amor de Deus que tocou cada um de nós improváveis na palavra de Deus. Eu vou ler para você Provérbios 31:25 apenas. Diz assim: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Essa é uma mulher que anda nos caminhos do Senhor. Amém? Conta-nos alguns escritores que Provérbios 31, e esse mês de março tem 31 dias, então no último dia, depois da manhã, né? Hoje é 29, 30, 31, segunda-feira, tire um tempo para meditar em Provérbios 31. E os jovens que estão aqui, tire um tempo para cada dia, durante 31 dias, ler Provérbios. 31 dias, leia um capítulo por dia e veja a transformação que Deus vai fazer na sua conduta, na sua forma de pensar e na sua forma de sentir, porque Ele trabalha por meio da sua palavra. Amém? Então, conta-nos alguns escritores que Provérbios 31 foi escrito pela mãe do rei Lemuel. Todo mundo lembra disso? Quando começa assim, o capítulo 31 começa assim, que a mãe do rei Lemuel resolveu dar uns conselhos para ele. E nós vemos, então, na pesquisa desses escritos, que essa mãe de rei Lemuel era Betseba, a mãe de Salomão, e que ela estava ali orientando o seu filho como ele deveria escolher uma esposa. E ela, então, traz alguns pontos principais. Que seja uma mulher que trabalhe, levante cedo, seja comprometida com as coisas de Deus, né? Em síntese. E então, esses escritores nos trazem um apontamento muito interessante. Eles escrevem que as pessoas
lógico, viviam mais tempo naquela época, então estava presente ainda naquela comunidade a tetravó de Salomão, que era uma mulher improvável. Sabem quem é? Quem pode gritar aí? Vamos comigo, não deixa eu ir sozinha aqui não. A tetravó era Ruth. Estava por ali. Ruth gerou Obed, que gerou Jessé, que gerou Davi, que gerou Salomão. Olha que linda família. E ela estava por ali, mas ela tinha uma história naquele lugar. E então, ela é destacada como uma mulher que deveria ser observada. E é isso que eu desejo para você, mulher de Deus. Que você seja um destaque na sua família. Que as pessoas olhem para você e digam, eu aprendi com ela. Ontem eu estava falando para as mulheres, eu não sei se foi à tarde ou se foi à noite, eu estava falando com mulheres, que uma pastora, que a gente estava mentoreando, um grupo de pastores em Sarandi, um dia antes, e então aquela pastora falou assim para mim, Lupéder, eu tive uma estafa, uma exaustão tão grande na minha vida, que às 3 da manhã eu me vesti e eu saí caminhando sem direção. E eu andei muito, e eu chorava muito, e eu falava assim, a quem eu vou recorrer? Qual mulher vai me ajudar? Quem vai me dar uma orientação? Quem vai me socorrer? E não encontrei nenhuma mulher. Foi lá que eu falei ontem. E então, ela disse que de repente veio uma pessoa na mente dela. Quem se lembra quem era? A avó de 90 anos. Olha que coisa linda, você perdeu aí de dar um glória a Deus. Porque uma mulher de 90 anos ser lembrada na hora da angústia de alguém geracional, é porque essa mulher estava por ali, sendo fiel a Deus. Eu desejo isso para você, homem de Deus. Eu desejo isso para você, mulher de Deus. Eu desejo isso para você, jovem e adolescente dessa igreja. Que você tenha um desenvolvimento com o Espírito Santo, uma intimidade, um desejo, uma comunhão, uma sensibilidade, uma disposição tão grande que quando alguém tiver um problema, vai lembrar-se do seu nome. Vai ligar para você e dizer, ore comigo. Vamos tomar um café comigo? Quem deseja isso? Levanta a mão. Ser uma referência. E nós somos improváveis. Quem era Ruth? Quando nós lemos o livro de Ruth, tão pequeno, nós encontramos essa mulher nascida em Moabe. Outra vez que eu ministrei aqui, eu falei muito sobre Ruth. Ruth veio desse povo Moabe, que significa festa da carne, terra da carne, descendente de um incesto de Ló com sua filha mais velha. Era um povo que tinha costumes malignos. Eles colocavam crianças no altar. Também livros paralelos dizem que Ruth era uma sacerdotisa, que Ruth pegava as crianças para colocar nas mãos de Maloque para serem queimadas, sacrificadas. Ela selecionava crianças para isso. Mas um dia, uma mulher saiu de uma terra chamada Casa do Pão, Belém, por uma crise, mas tudo Deus tem o controle, amém? Noemi saiu com seu esposo e os 2 filhos de lá para a terra de Moabe, se tornou uma estrangeira, achando que naquele lugar ela teria uma vida melhor, porque na sua terra do pão faltava o pão. E ela então, quando encontra esse povo em Moabe, ela descobre que o seu filho está apaixonado por Ruth. Se casam, tem toda aquela história de perdas e lutos. E então, Ruth, a improvável, tinha dentro dela uma sede profunda de servir Deus. Talvez por isso ela servia Satanás. Porque ela queria servir um Deus poderoso. Mas ela só conhecia algo ruim. Ninguém havia apresentado para ela o poderoso de Israel. Vocês estão aí? Mas Noemi,
apresentou um Deus poderoso. E no momento crucial, onde Noemi tinha que decidir alguma coisa, aquela mulher agora improvável, viúva, sozinha, solitária, ela chega para as duas noras moabitas e ela diz assim: voltem, vão reconstruir a vida de vocês. Orfa rapidamente voltou, foi reconstruir a sua vida. Era uma pessoa provável, eu quero a minha alegria, eu tenho uma segunda chance. E virou a costa e foi embora. Saiu das páginas da Bíblia tão rápido quanto foi mencionado o seu nome. Mas Ruth tinha uma sede, Ruth tinha algo que a impulsionava. Aquela mulher de uma terra carnal, de uma terra sem ensinamentos puros, ela posiciona-se e diz: onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu morrerei. Vai ser sepultada ali, também serei. E aí ela agrega uma frase que transcende o universo. Ela diz: o seu Deus será o meu Deus. Que alegria nos céus quando essa frase foi mencionada. Eu quero que você, mulher, que se acha improvável, eu quero fazer algo na igreja, mas eu não tenho nada para oferecer à igreja. Eu quero ajudar as mulheres, mas quem sou eu para ir lá na pastora Solange e falar: me deixa fazer alguma coisa? Eu não tenho nada. Está se achando improvável. Você, homem, que gostaria até de fazer algo para Deus, mas se sente pequeno, seus pecados foram tão grandes, e você esqueceu que o sangue te limpou, o sangue zerou sua história, e agora você pode começar a reinar aqui na terra, porque a igreja, a obra de Deus, é tão profunda e maravilhosa, que ela é a antessala do céu para todos que amam o reino de Deus. Você não é perfeito. A igreja não precisa de perfeitos. Jesus não precisa de perfeitos. Filhos não precisam de pais perfeitos. Filhos precisam de mães amorosas. Filhos precisam de mães e pais que orientam, que guiam, que mostram o caminho. Filhos precisam de pais que ensinam a palavra e ensinam o caminho que eles devem andar. Mas o caminho da luz. Eu disse também, eu penso que ali também ontem, que eu estava andando na Avenida Pedro Taques e de repente eu vi um barzinho, um happy hour, e um casal sentado com um adolescente, eu penso que uns 12 anos, e a mesa estava cheia de garrafas de cerveja, várias. E somente um suquinho para aquele menino. E eu percebia o quanto aquela criança estava entediada, porque criança é todo indivíduo de 0 a 12. Aquela criança estava entediada ali. E eu comecei de longe a chorar. E eu comecei a orar. E eu comecei a clamar e dizendo ao Senhor: a tua palavra diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. Quando ela for grande, não se desviará dele. Olha ali, Senhor, um bêbado que vai nascer. Olha ali, um viciado que vai nascer. Um homem que será péssimo marido. Olha ali, Senhor, um homem que será péssimo pai. Porque os pais estão ensinando isso a ele. E eu clamei aos anjos do Senhor, eu clamei o poder de Deus e disse: hoje tem um intercessor na terra por essa criança. Muda essa história, Senhor, muda o coração desses pais. Converta-os para que eles peguem na mão dessa criança e ensine o caminho dos céus, o caminho da luz, o caminho da edificação. Tira essa criança, Senhor, desse futuro terrível. Quantas pessoas você conhece que se tornaram pessoas más, não porque elas são más, mas porque foram ensinadas no caminho errado. E nessa noite, Deus quer te ensinar que improváveis é que formam o reino dos céus. Nós vemos a vida de Débora. Quando Débora profetiza, a Bíblia não fala se ela teve filhos. Em Juízes 4:4, só diz que Débora foi chamada profetisa, juíza. E a Bíblia faz uma menção
mulher de quem? De Lapidote. Lembram disso? A Bíblia não menciona se ela tinha filhos nem quantos filhos, mas a Bíblia deixa claro, entre linhas, claro, que ela era a mãe de Israel, era a mãe do coração, ela era chamada mãe de uma nação. Como que essa mulher se tornou isso? Não sabemos nada sobre Débora antes desse momento, onde ela cresceu, como ela conheceu Lapidote, quem eram os pais dela, como viviam, quando ela se casou, como ela se casou, dificuldades que ela teve. Só nos diz entre linhas que aquela mulher foi chamada. E ela subia, e ela instruía. E Deus falava com ela, e ela falava com o povo. Ela dava direção. A nação precisava de alguém que desse direção. No momento de guerra, quando um homem, lembra o nome do homem? Cícera, prendia essa nação, guerreava contra esse povo durante 20 anos, prejudicando esse povo. Deus falou com ela: chega, agora eu vou usar o meu povo para trazer paz. E o grande soldado dela disse assim: eu não vou lá não. Eu só vou lá nessa guerra aí, 20 anos guerreando, se tu for comigo. Vocês lembram o nome do homem? Vocês lembram? Baraque. E então ela olha para esse homem e diz assim: Deus vai nos dar a vitória. Mas não vai ser por sua mão não, vai ser pela mão de uma mulher. Uma mulher improvável. Sabe por quê? Essa mulher era uma nômade, o nome dela era Jael. E ela passava por ali, vizinhos de Israel, e Éber, o marido dela, tinha uma aliança maligna com Cícera. E ela soube, uma guerra está se travando e uma mulher está liderando. Essa mulher é corajosa, eu vou ficar perto dessa mulher. E quando o inimigo foge para a sua tenda, ela dá um leitinho para ele, ajuda ele a dormir, acalmar a sua ansiedade. E ele foi se abrigar onde ele achava que estava seguro. Mas ele não sabia que Deus tinha um plano na vida de uma mulher improvável para ser usada como libertadora do povo dele. Então Deus vai te usar. Deus vai te usar para livrar o seu lar da guerra que ele está enfrentando. Deus vai te usar para trazer mantimento, suprimento para a sua casa, no momento que você acha que é improvável. O homem de Deus, a mulher de Deus, não caminha com o olhar na política terrena, com o olhar da carruagem terrena. O homem e a mulher de Deus, a igreja de Deus, caminha com um olhar no céu. E Deus supre tudo. Deus traz tudo. Deus é provisão, como ele foi no deserto. Cai o maná, comam, se saciam. Improvável ter mantimento no deserto. Qual é a sua sequidão hoje? O que está faltando para você hoje? É alegria? É paz? É autoconfiança? O que está faltando na sua vida? É unidade no seu lar? O que está faltando na sua vida? Hoje o Senhor te diz: eu sou o seu provedor. Não se sinta improvável, porque a Bíblia nos fala sobre os improváveis. E improváveis é o prato preferido, porque aprende a depender dele. Não tem autossuficiência, não tem mimimi, tem joelho no chão e dependência no céu. Lembram de Raabe? Improvável. Raabe, uma mulher que morava no muro de Jericó, 7 metros de muro, ali ela e sua família habitava. Quando ela ouviu falar, vem alguém aí que tem um Deus poderoso, ela então amarra alguns panos e joga para que 2 homens que estavam como espias ali se salvassem. Um desses homens se chamava Salmão. E então Deus providencia o casamento de Raabe com Salmão.
E muda a história de Raabe de prostituição para uma mulher de ministério. Quer saber qual é o ministério de Raabe? Gerar um filho que seria um provedor para Ruth. Raabe gerou Boaz. Boaz foi o remidor de Ruth, uma mulher das trevas que conheceu a luz, uma prostituta que se tornou no reino de luz a mãe de um homem que simboliza o Cristo que nós ganhamos. Quando Raabe se tornou mãe de Boaz, que conheceu Ruth, o Senhor disse: peguei 2 improváveis para manifestar o meu poder nessa terra, para mudar gerações, para mostrar que eu conduzo aqueles que não têm autoconfiança, aqueles que não sabem para onde estão indo, aqueles que estão perdidos. Eu mudo a história. E esse casal teve Obed. Obed teve Jessé. Jessé teve Davi. Davi teve Salomão, que ouviu da sua mãe o conselho. Olha quantas mulheres abençoadas na nossa geração, e todas improváveis. Quem tem filhos aqui? Grande maioria. Baixa a mão. Quem quer filhos aqui? Levanta a mão. Aleluia. Vai aumentar a igreja, pastor. Aleluia. Então, creia que está nas suas mãos. Confia no Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor, porque assim como Ele fez na vida de Ruth, de Jael, de Débora, de Raabe, de Betseba, Ele faz na sua vida, mulher. Assim como Ele fez na vida de Boaz, assim como Ele fez na vida de Jacó, Ele faz na sua vida. Não deixe a incredulidade entrar no seu coração. Não deixe a impossibilidade entrar no seu coração, para que você não entre num plano de morte. Lembra de Saul? Saul se afastou do Senhor. Saul achou que não tinha mais jeito. Saul entendeu que ele estava secando o coração dele. E tudo que restou para ele foi ver os seus filhos serem assassinados. E ele se jogar em cima da espada dele, morrer para sair de cena, porque lhe faltou fidelidade ao Rei dos Reis. E Deus o substituiu por Davi, o homem que estava nessa linhagem da família de Ruth. E Deus não vai permitir que a sua casa seja uma casa de morte, uma casa de suicidas, uma casa de pecadores, uma casa de fracassados, porque o plano de Deus para a sua vida é que a sua casa seja uma casa que glorifica o nome do Senhor, que exalta o nome do Senhor. Seus filhos geracionais, netos, bisnetos, tataranetos, contarão onde aprenderam a orar, onde aprenderam a adorar. Tem uma cena que todo domingo nessa igreja eu aprecio, eu elogio e eu me delicio com essa cena, porque no túnel do tempo eu sei o que vai acontecer. Pastor João gerou Daniel. Daniel gerou 2 filhos. Olha, isso é bíblico, não é não? Escreve nas histórias. Mas o filhinho do Daniel, enquanto Daniel ora, enquanto ele adora, esse menininho levanta, vem aqui. Quem vê isso? Quem contempla isso? Talvez quem está muito atrás não vê. Mas esse menininho vem aqui e ele abre um sorriso para o papai Daniel. E ele bate a mãozinha, ele merece o pezinho, porque o que está acontecendo com essa criança, irmãos? Ele está recebendo códigos, decodificando no mundo espiritual a identidade dele de adorador. E ele está aprendendo com o pai. Essa criança um dia crescerá, se Jesus não voltar, e terá filhos. O que vai acontecer com os filhos do filho? Do filho? Adoradores. Deus quer fazer isso na sua vida. Amém, igreja? Deus quer trazer para a sua mente que você é provável. E se você se sente improvável, saiba que um Deus chamou você de um lugar seco e terrível para tornar o seu coração um coração terra fértil.
Quem recebe essa palavra? Então vamos nos colocar em pé. Aleluia. Aleluia. Eu acredito muito em atos proféticos. Porque o ato profético é quando eu me movo em direção à minha fé, o desejo do meu coração. E eu quero chamar aqui à frente, tanto mulheres quanto homens, se essa palavra falou com você, e você se sente um improvável, uma improvável, se a sua fé tem sido pequena para alcançar o grande chamado de Deus, e aquilo que está no seu espírito, mas você sente que não desce para o seu coração. Você ainda não se rendeu, você está retendo, mas nessa noite você quer entregar-se para o seu chamado. Que chamado, Lupeder? Amar mais sua esposa, amar mais seu marido, amar mais seus filhos e netos e servir mais na igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor ainda é a maior bênção na terra. Ela é mais bênção na nossa vida do que possamos imaginar. Mas a igreja do Senhor precisa de pessoas que se doam, que vão, que façam. Amém? E você está sendo agora ativado para sair do nível de improvável para a pessoa provável, que é usado como toda essa listagem que eu te dei, é usado na mão do Senhor. Então eu quero te chamar para vir aqui à frente. Vou chamar para vir aqui à frente as pastoras dessa